Querido Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui e estamos nos preparando para abrir Sua palavra mais uma vez. Queremos pedir a presença do Seu Santo Espírito. Mais uma vez gostaríamos de pedir para que nossos corações sejam esvaziados. Tira todo o ego de dentro de nós para que a gente possa ser enchido com aquilo que é bom, que vem do céu. Guia essa apresentação. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Amen. Let's turn in your notes to the chapter that starts with the Pilgrim Fathers. Vamos abrir a nossa apostila no capítulo que diz os pais peregrinos. No português está capítulo 16, o grande conflito, o mais sagrado direito do homem, tá na página 11. But before we start reading it, Mas antes de começarmos a ler, I want to show a principle we, I guess, already understand. eu quero mostrar um princípio que acredito que a gente já entende. If we look to the history of the United Nations, what we did yesterday, Se a gente der uma analisada na história das Nações Unidas, que foi aquilo que a gente fez ontem, the United Nations starts in 1945 as Nações Unidas começam em 1945, under the presidency in the United States of Truman, durante o tempo presidencial de Truman, and it ends, prophetically it starts e profeticamente começa on the 45th President Trump. no 45º presidente Trump. Just a principle I want to show by this example, Esse é só um princípio que eu quero mostrar através desse exemplo, that the Lord declares the end from the beginning. de que Deus declara o fim através do começo. And there are many examples given in the Bible or in prophecy. E existem vários exemplos com relação a isso na profecia bíblica. We know it from pagan Rome, A gente viu o exemplo de Roma pagã, or papal Rome. Roma papal. Papal Rome was brought on the throne by France, A Roma papal foi trazida ao poder pela França but it was taken from the throne e by também foi France as well. derrubada pela França. Just a little example of Esse- these principles you can see. Esse é só um exemplo dessas coisas que você pode ver. And I want to look now to the United States, Agora eu quero olhar um pouco para a história dos Estados Unidos. because we are looking to the end of the United States in the presidency of Donald Trump. Porque a gente está olhando, analisando o final dos Estados Unidos dentro do reinado do Donald Trump. So to understand the end of the United States, Então, para entender o final dos Estados Unidos, we should understand the beginning of the United a States, gente precisa entender o começo dos Estados Unidos. because God declares the end from the beginning. Porque Deus declara o final através do começo. So where does the United States start? Então, onde que os Estados Unidos começam? Prophetically, Profeticamente falando. 1798. 1798. That's correct. Isso But tá where correto. does the United States start historically? Mas onde que os Estados Unidos começa historicamente? I think that's 1611. Why 1611? Quando eles vieram da Inglaterra, os pais peregrinos e tal. Is she saying when the pilgrims came from Europe to the US? Yeah, that's 1620. That's correct. 1620? 1620. 1620. 1611 was, I think, Brother Parman, I was writing these dates. I think that's the King James, 1611 foi em relação ao rei Tiago. King James. the King James Bible. Tá, em relação à Bíblia King James. 1611. Foi em 1611. But prophetically, it starts in 1798. Então, profeticamente, começa em 1798. The papacy receives a deadly wound, O papado recebe a ferida mortal. and there you see the end of the fifth kingdom E aí você vê o final do quinto reino. and the rise of the sixth kingdom. E o surgimento do sexto reino. But it was already in history. Mas já estava na história, And os Estados Unidos. there's two ways to look at the beginning, or perhaps more, but there are two ways at the beginning of the United States. Existem duas maneiras de você analisar o começo dos Estados Unidos. One way is to look at it is, here you see the end of the Constitution, Uma maneira de olhar é através daqui, onde você vê o quê? O final da Constituição. so we need to go back of the beginning of the United States when it started under a Constitution. Então a gente tem que ir lá no começo da história dos Estados Unidos para ver o começo da Constituição. That was in 1789. Isso foi em 1789. This is the Constitution Aqui foi a data, o ano da Constituição. Não? 1776. and the first president. E o primeiro presidente.
So you can look at this history as the beginning of the United States. Então você pode olhar para essa história como o começo dos Estados Unidos. The Constitution was in place. A Constituição estava no seu lugar. And here we see the end of the United States. E aqui a gente vê o final dos Estados Unidos The end of the e Constitution. o final da sua Constituição. But we can look at it differently as well. Mas a gente pode dar uma olhada e uma analisada de uma outra forma. Because even before 1789, Porque antes de 1789, there was the United States were already there, os Estados Unidos já existiam, but not under a constitution. mas não sob uma Constituição. It was this period before describes the American Revolution. Esse período descreve a Revolução Americana. Let's write down here 1620. This is the time period where the first pilgrims started to live or entered into the United States. Oh, it was not the United States yet, the New World. Vamos colocar aqui a data de 1620, que foi quando os peregrinos primeiramente chegaram nos Estados Unidos. And we want to read a little bit about this from the Great Controversy. A gente vai ler sobre isso numa citação do Grande Conflito. So here you can see, because it's in the Great Controversy. Yeah, just let me say something I Oh, sorry. didn't say before. Aqui não era os Estados Unidos, mas era chamado de o Novo Mundo. I'm talking about the New World. The New not- World, yeah. Because this is history that is written in the Great Controversy as well. Pelo motivo de que isso aqui está sendo descrito no Grande Conflito, It is prophetic history. é uma história profética. So it's part of, prophetically, it's even part of the United States. Então, profeticamente, é parte da história dos Estados Unidos. And we know historically that after this time, many people came with boats to the United States. Então, a gente sabe que depois daquela data inicial, muitas pessoas vieram para os Estados Unidos. But these were all colonies. Mas eles eram ainda a colônia. They started little colonies or villages. Eles começaram através de pequenas colônias, de vilas. And these colonies, they were under the control of the King of England. E essas colônias estavam sob o controle do rei da Inglaterra. It was all the British king or the British monarchy that was ruling this part of the world as well. Tudo fazia parte da monarquia inglesa. And there was a congress in this time period. E havia um congresso. That all these colonies, they came together in a congress. Todas essas colônias, elas se reuniram num congresso. But it was not independent. It was under the control of the king. Mas não era de uma forma independente. Eles estavam sob o controle do rei da Inglaterra. It was just another part of England. Era como se fosse uma extensão da Inglaterra. And in this time period, they started to realize that they needed to become independent. E foi nessa época que eles começaram a perceber que eles teriam que ser independentes. Eles precisavam ser independentes. I don't think I have time enough to read the what's it called? The Declaration of Independence. Eu acho que eu não vou ter tempo para ler a Declaração da Independência. It's in your muito longa, notes. mas ela está na sua apostila. We read them, studied them in the camp meeting last week in Vitoria. A gente teve a oportunidade de estudar essa declaração no encontro em Vitória. Perhaps you could watch these videos as well to get this history E seria bacana vocês olharem o vídeo quando ele sair more também, clear in your mind. para clarificar esse conceito na sua cabeça. But the only thing I want to show is that we have to if we want to understand the end, Mas uma coisa que eu quero que fique claro é, se você quer entender o final, we have to understand the beginning. você tem que entender o começo. I want to shortly look at this history Eu just quero to olhar- show something, Eu quero olhar brevemente para essa história, para mostrar um ponto. but I finally want to start reading this, and then after lunch we continue this history. Mas aí a gente vai começar lendo sobre isso e depois a gente pode continuar depois do almoço. In this history here, around 1789, Nessa história, nesse tempo, nesse período, em volta de 1789, or before, I would say in this time period, antes, na verdade, nesse período, para so cá, this is a little bit roughly, but this is the American Revolution. aqui nessa linha você pode ver a Revolução Americana. It's But R-E. R? Just write Rev and then America. Oh, it's different. Yeah, And okay. it sounds The Rev. Rev Rev. with a V and then point and And then then an A. America. Yeah. Okay. Yeah. It's the American Revolution. Então aqui você tem a Revolução Americana, But in the same time period, mas no mesmo período de tempo there's another revolution, right? existe outra revolução, the French, It's the French. It's the Revolution a Revolução Francesa. Française. Yeah. And these revolutions, they are connected with each other. E essas revoluções estão conectadas umas às outras. You could say that the one pushes the other.
uma, de certa forma, impulsiona a outra. And there were people that were in connection, they were talking with each other. E existiam pessoas em conexões de uma revolução com a outra. I think it was Thomas Jefferson, he wrote the biggest part of the American Constitution. Eu acredito que foi Thomas Jefferson que escreveu a maior parte da Constituição. And he was friends with Lafayette. E ele era amigo do Lafayette. I forgot his first name. Eu esqueci o primeiro nome dele. But which was an important player in France in this time period. Que teve um papel importante na França durante esse período. Because in France they wanted to have, they were writing another constitution as well. Porque a França também estava escrevendo outra constituição. But in this time period, what I want to show, in this time period you see two revolutions. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que durante esse espaço de tempo você vê duas revoluções. One turns out to be the end of the beginning of the United States. Uma se torna o começo dos Estados Unidos, The beginning of the glorious land. o começo da Terra Gloriosa. And we can say the revolution in America, or the American Revolution, is E a gente- we could call it a, Propeller. well, I wanted to say a by the Lord blessed or an inspired Was revolution, guided. but that's perhaps too much. Ele queria dizer que a Revolução Americana, de certa forma, foi guiada por Deus, mas ele acredita que isso é demais. But it's a good revelation. Mas é uma boa revelação. It's a revelation built on right principles. É uma revelação baseada em princípios certos. Revolução baseada em princípios certos, desculpa. The revolution in France A revolução na França it's the same revolution. é a mesma revolução. They want to be free from the king, from the pope, Eles querem se livrar do rei, do papa. and these Americans they want exactly the same thing. E os americanos querem exatamente a mesma coisa. But there is a key principle Mas existe um fator essencial that's different, que é diferente. which makes this revolution turn out completely different, E the opposite. esse pequeno detalhe faz com que as revoluções, na verdade, sejam totalmente diferentes umas das The outras. French Revolution turns out to be a satanic movement. A Revolução Francesa se torna um movimento satânico. They start to kill everybody and everything that has to do with religion. Eles começam a matar todo mundo, ou tudo que tem a ver com religião. Even the popes and people from the papacy, from the churches, from As Protestant pessoas da igreja, Catholics, os papas, as pessoas que tinham a ver com o papado, they todas all foram mortas. kings, Reis, they are all killed. eles foram todos mortos. And France is destroyed by it. It's the end, prophetically, it's the end of France. E a França é destruída. É o final da França, profeticamente. But here the revolution in America is the beginning of the United States. Mas aqui a Revolução Americana é o começo dos Estados Unidos da América. I want to show a line, and this is not a parallel, this is different. Eu vou desenhar essa linha, mas ela não está em paralelo com as duas de cima. I want to show that France, Eu quero mostrar que a França, in this time period, nesse período de tempo, there is a time period which is called the Reign of Terror, é um período de tempo onde é chamado do Reino do Terror, which starts in 1793 que começa em 1793, by the heading of the king. The king is headed. pela decapitação do rei. On January 21st. No 21 de janeiro. January 21st, 93. 21 de janeiro de 1793. And exactly 258 years before. E exatamente 258 anos antes. That's somewhere here in. É algum I think lugar it's ali atrás. 1535. The same date, the same place. No mesmo lugar, na mesma data. It was the first Protestant that was burned. O primeiro protestante foi queimado. What I want to show is that France rejected the Reformation. O que eu quero dizer é que a França rejeitou a reforma. So there was a Reformation. Então existiu uma reforma. Just reform. Yeah, that's No? right. And then- Reform. Or not? No, Okay. no. So this is France. Então aí você vê a França. There is a Reformation. Então houve uma reforma. And for the USA, it's the same. E para os Estados Unidos é a mesma coisa. Houve uma reforma. There's a reform. Existe uma reforma. And we call this the Protestant Reformation. E a gente chama isso de reforma protestante. But what is France doing? Mas qual que é a reforma da França?
They reject this reformation. Eles estão rejeitando essa reforma. They reject it, Eles rejeitaram. and this is the beginning of the USA accept these Protestant principles. E os Estados Unidos, eles aceitam esses princípios de reforma. So there will be an increase in knowledge. In history, it calls it an enlightenment. History calls the next period, or what I want to say, enlightenment. Or For the USA ou for France? both. Mas aí, após esse período, você vê um período de aumento de conhecimento, de iluminação. How would I? Luz... Enlightenment. Iluminação. I-L-U-M-I. I-L-U-M. Just one M, and then I-N-A-C-A-O. With a little tail on the C, and then on the... Yeah. Iluminação? Yeah. Iluminismo. Ok. So there is an enlightenment. There is an increase in knowledge in many ways. Então, você vê uma iluminação nessa época e um aumento de conhecimento em várias áreas. In science, in Na art, ciência, na arte, in industry, na indústria, both in France and in the USA. nos Estados Unidos e também na França. And in the end, there will be a revolution. E logo após disso, você vê uma revolução. Erase the T, and then same thing as here. São. On the A. There you go. So there is a revolution in France. Na França. Então há uma revolução na França. So what you see is this is France. They are confronted with Reformation. Então você vê aqui a França sendo confrontada com essa reforma, The Protestant Reformation. com a reforma protestante. They are enlightened, Eles são iluminados, but in the end, mas no final, this will end up in a revolution, isso vai terminar em uma revolução, which is bad. que é ruim. I would call this a bad enlightenment as well, actually. E eu chamaria também dessa iluminação de uma má iluminação. We're still dealing with the enlightenment that came from the French Revolution. A gente ainda está falando da iluminação que teve sua origem na Revolução I say Francesa. bad, but I could say satanic, Eu falo mal, mas também poderia ser because they satânica, refused the Protestant Reformation. porque eles rejeitaram a reforma protestante. But the USA accept the Protestant principles, Mas os Estados Unidos, eles aceitam a reforma protestante. and they are blessed by an increase in knowledge E eles são and abençoados com esse aumento de conhecimento e com essa iluminação, com essa And- luz. And there is a revolution taking place, E também existe uma revolução acontecendo nos Estados Unidos. which turns out to be a righteous revolution, O the que American acaba Revolution. sendo uma revolução boa ou justa. This is the beginning of the United States. This is the beginning of the glorious land. Esse aqui é o começo dos Estados Unidos, o começo da Terra Gloriosa. So this revolution here is this revolution here that's taking place. Então, essa revolução que está acontecendo aqui é essa que está ali de forma mais resumida no quadro. But we know now in our time Mas a gente sabe agora, no nosso tempo, that the United States or if we see the structure of the beginning and the end, então se a gente dá uma analisada nessa estrutura de começo e fim, and the United States started as a revolution, e os Estados Unidos começou com uma revolução, it will end with a revolution as também terminará com uma revolução. well. But how does it end? Mas como que isso acontece? Como What que isso kind of termina? revolution? Que tipo de revolução? Is it like this one, like the USA started? É como essa, pela qual os Estados Unidos teve início? No, it will be a bad time because they will start persecuting God's people. Não, será uma revolução ruim, porque eles vão começar a perseguir o povo de Deus. They will enact this Sunday law. Eles vão colocar a lei dominical em vigor. So we know the USA starts as a two-horned power with a lamb-like beast. A gente já conhece a história, sabe que os Estados Unidos começa com o poder de 2 chifres. It starts Parece- righteous, Começa justo, um império but it justo, turns out to be speaking as a dragon. mas termina falando como um dragão. So what we are saying is this was the USA, the beginning of the USA, Então, esse aqui é o começo dos Estados Unidos. but while the USA started,
Mas enquanto os Estados Unidos estava começando, in another history or in a parallel nation, em uma paralela história ou em uma nação paralela, in France, na França, we see the end of the United States. a gente vê o final dos Estados Unidos. Because the United States now Porque os Estados Unidos agora was confronted with a reformation foi confrontado, os Estados Unidos foi confrontado com uma reforma. for themselves. So this is a reforma. Isso. Uma reforma para eles mesmos. It was confronted with the first and second angels' messages in the time period of the Millerites. Eles foram confrontados com a primeira e segunda mensagens angélicas no tempo dos mileritas. There was a message from the Lord for the American Protestant churches. Houve uma mensagem de Deus para a igreja protestante nos Estados Unidos, So this is 1789 to 1844. que foi de 1789 a 1844. This message was for the American churches, Protestants, was God's people. Essa mensagem foi para as igrejas protestantes dos Estados Unidos, o povo de Deus. What did they do with this message? O que eles fizeram com essa mensagem? They rejected it. Eles rejeitaram. So the Protestant horn of the United States fell. Então, o chifre do protestantismo dos Estados Unidos caiu nessa etapa. And because of this, E por causa disso, it will be illuminated, so to speak, então por causa disso ela vai ser iluminada de uma forma in a bad way, ruim, which will finally result in a satanic revolution in the end. o que no final acabará resultando em uma revolução ruim, satânica. Satanic. Just put an A at the end. An A? Yeah, and then you get the accent out of there. No accent. Oh, Ju- it was a miss. You put the little hat here. There you go. A satanica. On the second, yeah. So this is a satanic revolution. So because the United States rejected their Millerite Reformation, Então, porque os Estados Unidos rejeitaram a reforma millerita, it will finally end up with the same revolution as France ended. eles terão como resultado a mesma revolução que a França teve. So you see that in the beginning of the United States Então- there is. Então você vê que no começo da história dos Estados Unidos existe You see also the end of the United States. Você vê described. também o final dos Estados Unidos sendo descrito no começo da história deles. So that's just a little thing I wanted to show. I don't want to go into the French Revolution. There's a lot. Isso é uma coisa que eu queria mostrar para vocês de forma resumida. A gente não vai poder agora entrar no assunto da Revolução Francesa. There's a lot in this history Tem muito nessa história which is interesting, que é interessante and you can parallel it with our history. e você pode fazer muito bem um paralelo disso com a nossa história. If you study our history in regard to Donald Trump and what he's doing, Se você estudar a nossa história em relação ao Donald Trump, o que ele está fazendo and the things that are happening in the United States now, e as coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos nesse exato momento, you can line them up with the history of the French Revolution. você pode alinhar muito bem a história da Revolução Francesa. You see Donald Trump as you see him in the beginning of a revolution. He is. Você vê o Donald Trump como se estivesse no começo de uma revolução. We read in his speech that he is seeing the work he is doing as a movement. A gente viu que no discurso de inauguração na presidência, ele se proclama como um movimento. And this movement is going to be is the beginning of this revolution. E esse movimento é o início dessa revolução. I want to go to now to the Pilgrim Fathers, but I just want to do a short reading. Agora a gente vai abrir a página 11, onde fala dos pais peregrinos, né, o mais sagrado direito do homem, This history. que é aquela história de And 1920, and I- 1620. I think there is a nice it is a nice history to show the end of the United States as well. E eu acho que isso é uma história boa para mostrar o final dos Estados Unidos também. There's some interesting details in it, and we can learn a lot from it. E existem uns detalhes muito importantes que a gente pode aprender com eles. It's page 11 in your notes, and maybe it's good to read the first couple of paragraphs just as an introduction, and then we continue after lunch. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ler os primeiros parágrafos desse texto e aí depois a gente pode ir para o almoço. Could you read the first two? Vamos ler os dois primeiros parágrafos.
Os reformadores ingleses, conquanto renunciassem às doutrinas do romanismo, retiveram muitas de suas formas. Assim, posto que rejeitados a autoridade Wait, maybe to win some time, let's skip the first two and start reading the third. Na verdade, para ganhar o tempo, vamos pular os 2 primeiros parágrafos e vamos para o terceiro. É esse que tem uma parte em negrito. Muitos desejavam fervorosamente voltar à pureza e simplicidade que caracterizavam a igreja primitiva. Consideravam muitos dos costumes estabelecidos pela igreja anglicana como monumentos da idolatria e não podiam conscienciosamente unir-se ao seu culto. Mas a igreja, apoiada pela autoridade civil, não permitia opiniões contrárias às suas formas. A assistência aos seus cultos era exigida por lei e proibiam-se as assembleias para culto que não tivessem autorização sob a pena de encerramento, exílio e morte. Okay, yeah, continue. No início do século XVII, o monarca que acabara de subir ao trono da Inglaterra declarou sua decisão de fazer com que os puritanos se conformassem ou oprimi-los-ia para saírem do país, ou faria coisa pior. História dos Estados Unidos da América, George Bancroft, primeiro Yeah, chapter. that's a quotation. Perseguidos e aprisionados não podiam divisar no futuro vislumbres de melhores dias, e muitos chegaram à convicção de que, para que os quisessem servir a Deus segundo os ditames de sua consciência, a Inglaterra estava deixando de ser para sempre um lugar habitável. Alguns resolveram, por fim, buscar refúgio na Holanda. Encararam dificuldades, prejuízos e prisão. Seus intuitos foram contrariados e eles entregues às mãos de seus inimigos. Mas a inabalável perseverança venceu finalmente e encontraram abrigo nas praias amigas da República Holandesa. Okay, so you see here, there's a group of people in the UK, Então vocês veem aqui que existe um tipo de pessoas no Reino Unido and they see the bad situation in the church, e eles estão vendo essa situação ruim dentro da igreja and they are called Puritans e eles são chamados de puritanos because they want to purify God's church, porque eles querem purificar a igreja de Deus or they want to purify the church. ou eles querem purificar a igreja. But they realized that this is going to be tough Mas eles chegaram à conclusão de que isso seria algo difícil de ser feito or even impossible ou talvez impossível, because the king is actually the head of this church. porque na verdade o rei é o cabeça dessa igreja And he writes a law e ele escreve uma lei that I think it says if you are not attending the church for a period of 40 days, e ele escreve uma lei, se eu não me engano, que diz que se você não for à igreja dentro de 40 days, dentro de 40 dias, then you will be punished você vai ser punido either by a ticket or by prison or by ou por uma multa ou prisão. so you see here punishment from a king in attendance of a church. Então você vê aqui a punição de um rei He's forcing people to go to the English church. e ele está forçando as pessoas a ir para essa igreja And these inglesa. Puritans, they say, well, this is bad, and we Yes. don't want to be there. E os puritanos chegaram à conclusão de que isso não era bom e que eles não queriam Because viver isso. this church had the characteristics of Rome still, Porque essa igreja tinha características da igreja de Roma ainda. and they didn't want to partake in their worship. E eles não queriam ser parte dessa adoração. And it says here, they could not, in the bold face, it says, they could not in conscience unite in her worship. E aqui na parte que está em negrito diz que eles não queriam conscienciosamente unir-se ao seu culto. And then it says here, England was ceasing forever to be a habitable place. E mais para baixo diz que a Inglaterra estava deixando de ser para sempre um lugar habitável. So these people, they realized we cannot stay. If we want to worship our God according to our conscience, Então eles chegaram à conclusão de que se eles queriam servir a Deus de acordo com a sua consciência, England is not a safe place a anymore. Inglaterra não é um lugar mais seguro para fazer isso. We have to get out of here. A gente tem que sair daqui. So that's what they decided to do. Então é isso que eles decidiram fazer. First, they tried to fix it in England by coming together in their living room. Primeiro eles tentaram fazer isso mesmo na Inglaterra, dentro da sala de But estar, they realized that there was no future for them. mas ele percebeu que não havia futuro para eles. So they heard from the neighbor country Então eles ouviram falar de um país vizinho, that they could worship their God according to their conscience onde eles podiam adorar a Deus de acordo com a sua consciência, in Holland. na Holanda. So they went there Então eles foram para lá. and they lived there for a couple
years actually. Então eles viveram lá por um período de tempo, alguns anos. I think we stopped reading there, Yeah. right? Uhum. That they went there. Uhum. Maybe we can read the next paragraph as well. E aí, And then vamos ler o próximo parágrafo e a gente pode encerrar. Em fuga deixaram casas, bens e meios de vida. Eram estrangeiros em terra estranha, entre um povo de língua e costumes diferentes. Foram obrigados a recorrer a ocupações novas e a que não estavam afeitos, a fim de ganhar o pão. Homens de meia idade, que haviam despendido a vida no cultivo do solo, tiveram agora de aprender ofícios mecânicos. Animadamente, porém, enfrentaram a situação e não perderam o tempo em ociosidade ou murmurações, posto que muitas vezes, premidos pela pobreza, agradeciam a Deus as bênçãos que ainda lhes eram concedidas e encontravam alegria na tranquila comunhão espiritual. Sabiam que eram peregrinos e não olhavam muito para essas coisas, mas levantavam os olhos ao céu, seu mais caro país, e acalmavam o espírito. Before we stop, I just want to see the mindset of these people here. Antes de finalizar, eu só queria falar um pouco sobre o tipo de pensamento que essas pessoas tinham. These people were real Protestants. Essas pessoas eram realmente protestantes. They were fighting against errors. Eles estavam lutando contra os erros. They were announcing the bad situation in the church. Eles anunciavam essa situação ruim que existia dentro da igreja. But when they realized it didn't help, it would not change anything. Mas quando eles perceberam, não teve nenhum efeito, porque eles não poderiam mudar isso. They were willing to step out of the church. Eles até preferiram sair da igreja And even move to another country for that. e mudar para outro país se fosse necessário. They sacrificed everything Eles sacrificaram tudo just to serve their Lord according to their conscience. só para servir a Deus de acordo com essa consciência. They left their house, they left their jobs, they left everything. Eles saíram do seu trabalho, abandonaram suas casas, deixaram tudo para And trás. they moved to a country and they did not even speak the language. Eles mudaram para o país onde eles nem falavam a língua. But they just wanted to worship their God on Sabbath or on Sunday even. Eles só queriam saber de servir ao seu Deus no sábado ou no domingo, talvez. And that's something we have to. When I started to study this was. I started to realize that this is very important in our day and age or in our time. Quando eu comecei a estudar isso, eu percebi que esse é um aspecto muito importante que a gente tem que ter também na nossa vida. The United States starts with the people as real Protestants. Os Estados Unidos começou a sua história como um país realmente protestante And it will end as speaking as a dragon. e vai terminar a sua história falando como um dragão. So they're not protesting anymore, but working together with Rome. Então eles não estão protestando mais, ao invés disso estão trabalhando juntos com Roma. But God will have in this time period Mas Deus terá nesse tempo aqui real Protestants. protestantes de verdade. And we're supposed to be this group. E nós somos esse pessoal. So we have to understand, I think we have to understand and study this time period Então a gente tem que entender e estudar esse período de tempo to realize that we have to sacrifice everything para perceber que nós temos que sacrificar tudo, to follow the Lord, seguir o Senhor, to worship Him according to our conscience, adorá-lo de acordo com os ditames da nossa consciência, leave everything behind if we have family, friends deixar tudo para trás se a gente tem família, amigos that don't want to worship the Lord according to the truth, que não querem, e aqueles que não querem adorar a Deus de acordo com a verdade, that we should follow in their footsteps. que a gente deveria seguir os passos desses peregrinos. Because with these kind of people, Porque com esse tipo de pessoa, what the Lord wants to finish His work here. esse é o tipo de pessoa com que Deus quer terminar o seu trabalho. After lunch, we will continue reading this, Depois do almoço a gente vai continuar lendo isso. and I think there is even, these are moral lessons, E essas aqui são histórias morais, but I think lições morais, there are prophetic symbols and truth in this history as well. mas eles têm símbolos proféticos e aplicações para o nosso tempo também. That's for after lunch. E isso é para depois do almoço. Let's pray. Vamos orar. Dear Heavenly Father, Senhor que estás nos céus, we are thankful for this afternoon, somos muito gratos por essa tarde, for the studies we could do. pelos estudos que a gente acabou de fazer. Thank you for the peaceful environment Obrigado por esse ambiente de paz and the brothers and sisters you have brought here. e os irmãos e as irmãs que o Senhor trouxe até aqui. Father, thank you for the history Obrigado, Senhor, pela história that it declares the end.
a história que declara o final, and that you are giving this light to us to understand, e que você nos deu essa luz para que a gente pudesse entender, to understand the times we're living in. entender o tempo em que vivemos. Give us eye salves that we may see it, Nos dê colírio para que a gente possa ver, and recognize and bring it into practice in our lives. e que a gente possa trazer isso, tirar da teoria para colocar em prática na nossa vida. Father, we pray to continue to be with us as we enter into lunch. A gente pede que o Senhor esteja conosco Give us a ao blessed- almoçar, Give us a blessed afternoon and fellowship. nos dê uma tarde abençoada de adoração. We pray this in Jesus' name. Pedimos isso no nome de Jesus. Amen. Amém.